Questão 64, item A. Essa aqui, na verdade, a gente já fez nas aulas, mas não tem problema não. A gente faz aqui de novo, não tem problema não. Ele está dizendo o seguinte: se você definir a função arco secante dessa forma, mostre que a derivada em relação a x do arco secante x é 1 sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. É assim que é definida a função arco secante. Tem esse domínio e essa imagem, tal que a cada x desse domínio está associado a um y que é igual ao arco cuja secante é x. Tá? Vou mostrar que a derivada dessa função é 1 sobre x raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Vamos lá. Vamos partir disso aqui então. Ó. A gente sabe que y é igual ao arco cuja secante é x. O que isso significa? Dizer que y é o arco cuja secante é x. Significa que a secante de y é igual a x. No próprio falar, tá? Y é o arco cuja secante é x, ou seja, a secante de y é igual a x. Bom, derivando implicitamente, a gente obtém a derivada em relação a x da função secante de y é igual a derivada em relação a x da função identidade x. A derivada da função secante é secante tangente. Então você vai obter a secante de y vezes tangente de y, só que, como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y' igual. A derivada da função identidade é 1. Bom, pouco mais, o que dá para a gente fazer? Vamos passar aqui para cima já. Ó. A secante de y a gente sabe que é x. Ó. Tá vendo aqui? Vamos olhar para cá. Secante de y é x vezes a tangente de y vezes y' é igual a 1. Ou seja, o y', a derivada da função arco secante, é 1 sobre x vezes tangente de y. Bom, o que a gente tem que fazer? É expressar essa tangente de y em termos de x. Como é que a gente faz isso? Olha só. Usando uma relação da trigonometria que diz o seguinte, que secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. De onde sai essa relação? Da relação fundamental. Olha só, imagina você tendo aqui a relação fundamental da trigonometria te diz o seguinte: seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Se você divide tudo isso por cosseno ao quadrado, divide tudo por cosseno ao quadrado de y. Divide tudo por cosseno ao quadrado de y. Aqui você vai ter, ó, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado. Tangente ao quadrado de y. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar 1. Aqui você vai ter 1 dividido por cosseno ao quadrado, 1 sobre o cosseno é a secante. Como está ao quadrado, secante ao quadrado. Tá vendo? Então, ó, secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Bom, mas a gente sabe que a secante de y, olha aqui, a secante de y é x. Então aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Ou seja, x ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado de y, o que nos dá tangente ao quadrado de y igual a x ao quadrado menos 1. Né? Eu passo para lá, passa para cá que você conhece. Por fim, a tangente de y é mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Pronto, está na hora da gente decidir o sinal, se é positivo ou negativo. Como é que a gente faz mesmo? Onde está esse y? Onde está esse y? Ó, y está aqui, tá vendo? Em qual intervalo? Nesse e nesse. Primeiro quadrante e terceiro quadrante. Como é que é o ciclo trigonométrico para a função tangente? Lembra disso? Ó? Ciclo trigonométrico para a função tangente. Mais, menos, menos. A função tangente no primeiro e terceiro quadrante é positiva. E aqui eu tenho a tangente de um arco que está no primeiro ou terceiro quadrante. Logo, sua tangente é positiva. Exclui o sinal menos. Considera apenas o sinal mais. Então, tangente de y é raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E aí você finaliza, né? Y', ou seja, a derivada da função arco secante, vai ser quem? 1 sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Pronto, excelente. E agora o item B que está pedindo para a gente mostrar o seguinte. Se a gente definir agora a função arco secante dessa forma, ou seja, com esse domínio e com essa imagem, mostrar que a derivada da função arco secante é 1 sobre o módulo de raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Diferentemente do item A, no item A não tinha um módulo, aqui está aparecendo um módulo, né?
Então está pedindo para a gente provar isso aí, olha só. Se você define a função arco secante com esse domínio e com essa imagem, mostrar que na derivada agora aparece um módulo. Tá? Bom, antes da gente começar a resolver essa questão, uma observação. Aí no enunciado está dizendo 0 menor ou igual a y, que é menor ou igual a π, e além disso, y diferente de zero. Y diferente de zero. Mas não é y diferente de zero, é y diferente de π sobre 2. É y diferente de π sobre 2, conforme você observa aqui no gráfico, tá? O que eu tenho aqui no gráfico? O gráfico em azul. O gráfico em azul é o gráfico da função secante restrito ao intervalo de 0 a π. E observa, não existe a secante de π sobre 2. Então esse y aqui é diferente de π sobre 2 e não diferente de 0, como está acontecendo no enunciado, tá? Um equívocozinho aí, tá? Muito bem. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a função secante restrita, cujo domínio, né, restrito ao intervalo que vai de 0 a π sobre 2, aberta aqui em π sobre 2, união de π sobre 2 até π, aqui aberto também. Em qual intervalo? No intervalo que vai de menos infinito até menos 1. Opa, o menos infinito aqui é aberto, né? Menos infinito até menos 1. União com 1 até mais infinito. Pronto. Né? Aqui está a função secante restrita a esse intervalo. É assim definido. Esse domínio de 0 a π, com exceção do π sobre 2, e essa imagem x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 1. Muito bem. De tal forma que a gente deve observar que se x está nesse intervalo de 0 a π sobre 2, ó, de 0 a π sobre 2, o y, a imagem, vai estar onde? Vai estar no intervalo de 1 a mais infinito. Ó, de 1 a mais infinito. Então, esse intervalo aqui se relaciona com esse. E se o x está no intervalo de π sobre 2 a π, de π sobre 2 a π, o y ou o f de x, ou a secante de x, está aqui nesse intervalo. Tá? Muito bem. Então, está aqui, né? Está bem como está acontecendo aqui. A função arco secante, que é a inversa da função secante, tem esse domínio, tá vendo aqui? E essa imagem, como está aparecendo aqui. Muito bem, muito bem. Lembrando que os x que estão aqui nesse intervalo se relacionam com os x que estão aqui nesse intervalo. Conforme a gente observou, olha, o intervalo de 0 a π sobre 2 relaciona-se com os números que estão no intervalo de 1 a mais infinito. 0 a π sobre 2, 1 a mais infinito, e de π sobre 2 a π no intervalo de menos infinito até menos 1. Então, os números que estão nesse intervalo se relacionam com esses, que estão nesse intervalo aqui, olha, se relacionam com esse. É a chave do nosso problema, são essas relações aqui. Muito bem. Feito isso, as continhas são parecidas com as que a gente fez no item A. Vamos repetir aqui? Não tem problema não. Vamos lá. Então, o que a gente tem ali? Que o y é o arco secante x. O que isso quer dizer mesmo? Que a secante de y é igual a x, né? Ó, o y é o arco cuja secante é x, ou seja, secante de y é igual a x. Derivando implicitamente, a gente vai obter o seguinte: a derivada em relação a x da função secante de y é igual a derivada em relação a x da função identidade igual a x. A derivada da secante é secante tangente, então vai ficar secante de y, tangente de y, só que é o seguinte: derivei uma parcela em y, acrescento um y', igual a derivada em relação a x de x vai ser 1. Muito bem, a secante de y é x, está aqui, ó, basta olhar para cá. Secante de y é x, então aqui você vai ter x vezes tangente de y vezes y' é igual a 1. Ou seja, o y' vai ser quem? 1 sobre x vezes tangente de y. Bem como a gente fez aí no item A, né? Sem novidade nenhuma. Bom, agora a gente tem que dar um jeito de expressar essa tangente de y em função de x. Como? Usando uma das relações trigonométricas que diz o seguinte, ó, secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Então, a gente sabe que a secante é x, tá vendo aqui, ó? A secante de y é x. Então, aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Ou seja, tangente ao quadrado de y igual a quem? A x ao quadrado menos 1. Né? É o passa para lá, passa para cá que a gente conhece. E, portanto,
a tangente de y vai ser mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E nesse caso vai ficar mais ou menos mesmo, porque esse y, olha onde é que ele está. O y está aqui nesse intervalo, de 0 a π sobre 2 e de π sobre 2 a π. Ou seja, ele está no primeiro e segundo quadrantes. Aqui está o ciclo trigonométrico para a função tangente. Mais, menos. Está no primeiro ou segundo quadrante. Então, por isso que aqui vai ficar um mais ou menos. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o que dá para a gente fazer agora, né? A gente sabe que tangente de y é mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Vamos fazer o seguinte agora. Vou até destacar aqui de azul. Vamos considerar inicialmente que o x aqui, ó, o x está aqui, que o x seja menor do que menos 1, menor ou igual a menos 1. X menor ou igual a menos 1 significa o quê? Se x for menor ou igual a menos 1. Significa que o y vai estar em qual intervalo? Ó, o x menor ou igual a menos 1 significa que o y está aqui nesse intervalo, de π sobre 2 a π. Significa que y pertence ao intervalo de π sobre 2 até π. Muito bem, π sobre 2 até π. Bom, então o y está no segundo quadrante, né? De π sobre 2 a π, está no segundo quadrante. E a tangente é negativa, então aqui vai ficar menos, né? A raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Bom, isso significa então que a tangente de y vai ser quem? Menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Muito bem. E nesse caso, quanto é que vai dar o y'? Agora vamos voltar para cá? Bom, isso implica o seguinte, que o y' vai ser igual a 1 sobre x, que multiplica a tangente de y. Mas quem é a tangente de y? Menos raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Ou seja, isso vai ser igual a 1 sobre menos x vezes a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Muito bem. Agora vamos analisar aqui. Olha só. Analise comigo, vê se você concorda comigo. Eu estou em qual caso? Eu estou no caso em que o x é um número menor ou igual a menos 1, ou seja, x é um número negativo. X é um número negativo. Bom, se x é um número negativo, menos x é o quê? É positivo. Então esse número aqui é um número positivo? Muito bem. Se ele é um número positivo, ele é igual ao seu módulo, né? O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então a gente tem o seguinte, ó, esse número aqui é positivo, então o menos x é igual ao módulo dele mesmo, né? Igual ao módulo de menos x, mas o módulo de menos x e o módulo de x é a mesma coisa. Opa, então eu posso tirar esse menos x aqui e colocar o módulo de x. Então isso é 1 sobre módulo de x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então está provado aí para você que se x for menor ou igual a menos 1, então a derivada y' vai ser o quê? 1 sobre módulo de raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Bacana essa questão, né? Falta a gente considerar agora o caso em que o x é maior ou igual a 1, né? O x é maior ou igual a 1. Deixa eu apagar uma. Vou ter que apagar aqui, pessoal. Vamos lá. Agora o caso em que o x é maior ou igual a 1, ou seja, o x está aqui nesse intervalo, né? O x está aqui nesse intervalo. Se x está nesse intervalo, significa que o y está nesse intervalo, conforme a gente discutiu, né? Significa que o y pertence ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2. Está aqui nesse intervalo, né? X está aqui, o y está aqui. Então, esse y é um arco do primeiro quadrante. Olha aqui, ó, do primeiro quadrante. Então, a tangente dele é positiva. Então, significa que a tangente de y é um número positivo. Então, vai ser mais raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. E, portanto, isso vai me dizer o seguinte, que o y' vai ser... Agora você olha para cá, ó. 1 sobre x vezes a tangente de y, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Opa, mas como x é um número maior ou igual a 1, significa que ele é maior do que 0. Esse x aqui é um número maior que 0, é positivo, portanto ele é igual ao seu módulo. Então isso é igual a 1 sobre módulo de x, que multiplica raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Olha, questão de altíssimo nível. Então está provado aí para vocês que se a gente definir a função arco secante dessa forma, a derivada da função arco secante é 1 sobre módulo de x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1.